Oi, eu vou gravar um vídeo para explicar um dos projetos que eu mais gosto, que nos fazem pensar sobre a linguagem e o formato do documentário. Eu sempre falo para os alunos que o documentário é um tratamento criativo da realidade, né? John Grierson diz isso, não é minha frase. Ele primeiro é um tratamento, depois ele é um tratamento criativo, para depois, nessa frase, trabalhar com a questão da realidade. Então, normalmente, a gente já tem o tema do documentário, ou os personagens, ou uma cena, ou uma informação, ou uma história. Mas só sair filmando essa história não é um documentário. O que faz um documentário? Ter o tratamento criativo. E existe um modelo de projeto, que é do DocTV, um programa de fomento à produção audiovisual, que funciona super bem para fazer com que a gente pense o que é documentário e pense em como vai gravar o documentário. Eu sempre indico para os alunos e eu vou fazer agora uma explicação a partir desse documento. É fácil de achar na internet. Se não conseguir, me pede que eu mando o link. E eu vou aqui então compartilhar a minha tela para mostrar este documento, que eu adoro. Então aqui é o projeto do DocTV, esse aqui era uma terceira edição, o DocTV não está acontecendo mais, mas ainda serve muito para a gente pensar na forma de conduzir um projeto de documentário. Você tem um projeto documentário para fazer, então é este o caminho. Ó. Roteiro da oficina para a formatação de projetos do DocTV3. Os meus alunos estão trabalhando nesse momento exatamente nisso, acabaram de fazer storyline, ter a ideia, escrever um argumento e agora vão trabalhar na forma de produzir esse projeto. Ó. Formato de apresentação de projeto para os concursos do DocTV. Esse formato pode ser usado em diversos projetos, bebendo aqui das explicações que o DocTV traz. Então, não precisa ser assim, obviamente, pode ser diferente, mas eu acho que aqui formatiza uma maneira de pensar o seu projeto para além do tema. Proposta de documentário, uma página. Descreva a ideia cinematográfica audiovisual do projeto de documentário. Essa ideia deve conter em si uma visão original sobre os fenômenos abordados, quer dizer, o documentário é autoral. Não se trata de descrição do tema ou de sua importância. Ao descrever a proposta, o autor proponente pode apontar documentários de seu conhecimento e outras referências que tenham proposta semelhante. Então aqui não é só dizer qual é o assunto, é dizer como é que você vai abordar o assunto. Eleição e descrição dos objetos. 5 linhas para cada objeto. O documentarista se relacionará com o que, quem, para levar a cabo sua proposta de documentário. Exemplos: personagens reais, produtos materiais e imateriais da ação humana, materiais de arquivo, manifestações da natureza. Eu escrevi um projeto para o DocTV que era sobre os homens que trabalham coletando lixo em caminhões. Os coletores de lixo que trabalham normalmente de forma praticamente invisível e ficam descendo e subindo do caminhão para pegar o lixo das residências, dos prédios, dos comércios. E normalmente a gente só os vê pelo incômodo, né? Você está parado atrás de um caminhão e não gosta do cheiro. E aí você vê que existe, senão eles são invisíveis. E ser invisíveis é o trabalho deles, porque se a gente não enxerga o lixo, eles estão trabalhando. E é isso, né? Então, quais são os elementos que eu trabalho lá? Os personagens, a minha Siri falando aqui, os personagens que eu tenho, quais são esses personagens que eu escolhi, cada um com uma história diferente. Eu propus não trabalhar com lixo, mas trabalhar com elementos que mostrem que o lixo esteve ali, foi coletado, e também com imagens da cidade, com os ruídos causados pelo caminhão e pelos homens que trabalham, eles são divertidos, eles brincam, enfim. Esses seriam, então, os objetos que eu trabalharia no meu projeto. Depois eu tenho eleição e justificativa para as estratégias de abordagem. Quais são as estratégias, né? Como é que você vai gravar isso? Como o documentarista se relacionará com cada objeto eleito? Exemplos: modalidades de entrevista, modalidades de relação da câmera com os personagens reais, reconstituição ficcional utilizando personagens reais, construção de paisagens sonoras ou imagens abstratas, introdução proposital de ruídos sonoros e ou visuais, modalidades de locução sobre imagem, forma de tratamento dos materiais de arquivo sonoros ou visuais, justificativa de cada abordagem. Então, por exemplo, quando eu uso lá que eu vou mostrar que não vou mostrar o lixo, né, é a ausência do lixo, eu vou mostrar os locais onde os sacos de lixo são colocados, mas eu vou demonstrar que ali
teve um momento, em algum momento, um saco de lixo, que não está mais. Então, é a ausência do lixo no lugar onde ele deveria estar. Esse é uma das minhas estratégias de abordagem. A outra são depoimentos. Eu quero que os personagens contem as histórias deles. De que forma eles vão contar? Olhando para a câmera ou de cima do caminhão contando para um colega a história dele? De repente, um colega novo para quem ele nunca contou uma história, ele vai contar quem ele é. É bem importante a gente pensar como a gente vai filmar, porque senão a gente só faz entrevista. E documentário de entrevista não tem um tratamento tão criativo da realidade. Agora, eu posso pedir para alguém contar uma história para um amigo, uma história que nunca contou para esse amigo, ou para alguém novo mesmo. Então, eu proponho um encontro para que o depoimento seja feito para outra pessoa, e isso é uma cena real, né? Onde eu vou gravar essas cenas? Pela cidade, de que forma? De cima do caminhão? Vai ser quase um road movie? Então, isso é que é importante. E aqui eles falam de 15 linhas para cada estratégia de abordagem, então é para falar bastante sobre cada estratégia. Simulação das estratégias de abordagem, uma página. Imagens simulando proposta de captação e edição de imagem, sugerindo possibilidades de enquadramento, de movimentação de câmera, de tratamento visual. Texto detalhando proposta de captação e edição de sons, sugerindo propostas de foco sonoro, tratamento sonoro, utilização de ruídos e sons ambientes e utilização de músicas como ilustração ou escrita. Não serão aceitos materiais audiovisuais de qualquer natureza, como CD, DVD, VHS, etc. Aqui faz com que muita gente pense, que não tinha pensado ainda, nossa, eu vou usar a utilização de ruídos que fazem parte da paisagem sonora real. Eu vou usar, de repente, o som da música do caminhão, da buzina do caminhão, o som dos passos correndo, né? Por isso que eu chamei pernas para que te quero, porque eles correm 30 km por dia. E depois a sugestão de estrutura, que é uma sugestão de como seria o roteiro desse documentário, né? Sugestão de estrutura do documentário a partir das estratégias de abordagem. Não se pretende a descrição definitiva do que será o documentário, e sim uma exposição de como o autor proponente pretende organizar as estratégias de abordagem no corpo do filme. A apresentação pode ser feita livremente a partir de texto corrido ou blocado no formato de roteiro audiovisual. E eles pedem mais alguns documentos aqui, que vocês vão fazer quando tiverem necessidade de gravar. E nesse modelo tem vilas volantes, o verbo contra o vento e o exemplo dessa proposta de documentário. Isso que é legal. Primeiro a gente vê o que a pessoa pede, depois a gente vê e pode ler a proposta, né? Por exemplo, aqui, ó, esse projeto diz que vai usar lugares / paisagens como um dos objetos. Todo um conjunto de pequenas vilas pesqueiras que atravessaram um século como modelo de permanência, indigência, estagnação. Vilas volantes ainda hoje, permanentemente ameaçadas pela ação dos elementos naturais, sobretudo a movimentação das dunas pela ação dos ventos, assim como as marés. Muito legal. Personagens reais. Nossos personagens pertencem ao grupo que ora denominamos contadores de histórias. Seu perfil. E aqui é uma espécie de prisão, né? Para quem vai gravar. Esse deve ser o perfil, eu tenho que achar pessoas que se encaixem aqui, então. Viveu o distanciamento temporal ou espacial, é um homem de senso prático, um conselheiro e, por extensão, realista, não é dado a explicações, possui uma visão de totalidade, encontra-se em harmonia com a natureza e resguarda uma disposição infantil para ler o mundo, o que o faz entrar em choque com a desmedida instrumentalidade moderna, antecipando-lhe uma reveladora afeição ecológica. Encara a morte com a naturalidade com que encara a sua história de vida. Deles obteremos material visual e sonoro da forma de histórias ou casos, quer dizer, vão ser depoimentos das pessoas contando os casos, né? Depois, quais são as histórias dos casos, as memórias. Aí aqui, imagens dos lugares, paisagens, como é que isso será feito? Qual é o tratamento plástico, né? Plástico tem a ver com a linguagem, com a estética. 2 imagens emolduram esse trabalho. Uma no início, a cidade coberta pelas dunas, se deslocando para fugir da ação dos ventos, que alguns chamam de vilas volantes. Outra, no fim, as cidades submersas, fenômeno recorrente na construção de grandes barragens. Essas 2 imagens aparecerão no vídeo através de maquetes, através das quais simularemos o fenômeno de cobertura que leva anos num tempo acelerado. Quem de vocês tinha pensado em usar maquete para contar uma história? Então é isso. Esse é o tratamento criativo da realidade. E aqui a sugestão de estrutura. Então, assim, esse documento está na internet, eu posso deixar o link, acho que vou deixar, e vocês podem ler, estudar e depois pensar nas propostas de vocês, e é assim que a gente faz um documentário. O documentário não se faz com uma ideia na cabeça e você sai filmando, é muito raro que isso vá dar certo.
Ele vai dar certo quando você pensar, quando você trabalhar, quando você imaginar cada elemento e quando pensar principalmente qual vai ser o seu tratamento criativo da realidade. O documentário trabalha, sim, com situações que são cotidianas, situações que acontecem na vida, personagens, enfim, que viveram histórias ou vivem ou viverão histórias, mas o tratamento tem que ser um tratamento criativo, não é só botar uma câmera e gravar um depoimento. Muito obrigada, então. É isso e bons projetos.